Então a gente vai finalizar um livro hoje, glória a Deus. Mais um livro, né? O quinto livro que a gente finaliza. Nossa, eu tô muito feliz. Eu tava falando aqui antes de começar que para mim é como se fosse uma formatura, né? Cada final de livro, cada livro que a gente finaliza para mim é uma grande vitória. E eu fico muito feliz. Glória a Deus. É mais um livro que a gente está finalizando, gente. A gente está chegando a um degrau mais perto de Deus, sabia? Cada livro que a gente finaliza é um degrau que a gente sobe mais próximo de Deus. E glória a Deus, estou muito feliz mesmo. Nossa, minha vontade é fazer uma formatura. E glória a Deus, viu? Parabéns para todos nós. E o Elaine, a paz, boa noite. A paz para quem entrou, né? Eu vi que entrou um pessoal aí. Boa noite, amém. Então, hoje a gente vai finalizar o livro de Números, tá? É leve a aula de hoje, são 13 versículos, se eu não me engano, né? Então, aí amanhã a gente vai começar o livro de Deuteronômio, né? Então, hoje a gente vai finalizar um livro. E eu vou falar um pouquinho sobre o Pentateuco ali de Moisés, a gente já tinha falado sobre isso, né? Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, porque amanhã a gente vai começar o último livro ali do Pentateuco ali, né? De Moisés. Então, hoje a gente vai falar de novo sobre aquelas meninas, né? A gente falou sobre essas meninas já no livro de Números. São as filhas de Zelofeade, né? A gente falou, a gente lembra, a Bíblia dá um capítulo ali para falar delas. São mulheres importantes que mereceram ter um nome gravado ali. Por quê? Porque elas conseguiram algo, né? Um direito, né? Que não era das mulheres. Então elas conseguiram, a gente lembra que estudou sobre isso, né? Então essas mulheres foram, né? E falaram ali para Deus. Deixa eu ver, acho que o Instagram não ligou. Agora foi. Então elas foram, né? A gente lembra que a herança foi, Deus mandou fazer o censo ali dos homens e a herança seria distribuída de acordo com o censo dos homens. Então as mulheres não foram contadas, né, para a distribuição da herança. E essas 5 mulheres corajosas foram lá no meio de um cenário totalmente patriarcal, né? Foram lá no centro da congregação para reclamar o direito delas, né? Elas falaram, não, é o nosso direito, nosso pai não teve filho homem, nosso pai só teve filhas mulheres, e por causa disso ele não vai receber a herança dele, porque ele não teve filho homem, né? Se ele tivesse tido filho homem, ele teria direito à herança dele, e ele perdeu porque não teve filho homem, e a gente viu que é extraordinário, e Deus falou, não, elas estão falando o que é justo, elas estão certas, e Deus ali, né, a gente viu, acrescentou, né, o direito das mulheres naquela lei que Deus havia já dado, né, sobre a herança ali de Canaã. Então Deus deu direito à herança para as mulheres também. Agora a gente vai falar isso um pouquinho aqui, porque não era normal, né, as mulheres terem herança. Quem tinha herança eram os homens. Por quê? Porque as mulheres eram governadas pelos homens, né? Então quem tinha herança eram os homens. Então uma grande questão vai surgir agora. Porque o que que acontece? Como a mulher não tinha governo de si, como ela não mandava em si mesma, então o que era dela no casamento passava para o governo do marido, inclusive ela, né? Então é o que vai acontecer agora, vai surgir essa questão. Essas mulheres já conseguiram um direito, né? Elas conseguiram um direito, elas receberam um direito ali sobre essas terras, a terra da herança de Deus ali, né? Então elas já receberam esse direito. Mas e com relação ao casamento, né? Porque a mulher nessa época, a gente lembra antes de Cristo, né? Nós fomos libertadas disso em Cristo, a gente já falou sobre isso. Mas até que Cristo viesse e fizesse a gente não estar mais debaixo da lei que rege esse mundo, a gente estava sob a lei que regia esse mundo e estava debaixo da maldição lá do Jardim do Éden e estava sob o governo do homem. Então, aqui nessa época a mulher estava debaixo do governo do homem. Então, ela não tinha herança própria, ela tinha enquanto estava solteira. Quando ela estava casada, ela passava a ser propriedade do homem e o que ela tinha era do homem também. E a gente vai ver que isso vai criar um problema aqui. Por quê? Porque essas mulheres eram de Manassés, né? Da tribo de Manassés. E Deus falou, não, tá bom, elas vão receber a herança do pai delas, né? A herança ali de Manassés. Mas o que acontece é que as mulheres, quando casavam, elas passavam para o domínio do homem. Então, o homem tornava-se dono delas e de tudo que era delas. Então, tudo que era delas passava para o homem e elas também passavam como propriedade do homem. Era essa a questão da mulher antes. Então, uma mulher que era da tribo de Manassés, herdou terra em Manassés, o que aconteceria? Suponhamos que ela se casasse ali, né, com uma pessoa da tribo de Judá.
Então, o que que acontece? A terra era herança de Manassés, mas ela se casou com alguém da tribo de Judá. O homem tinha o governo dessa mulher, ou seja, o que era dela agora passou a ser dele. Então, a herança que era de Manassés iria passar para a tribo de Judá. E esse foi uma grande questão agora que a gente vai ver no capítulo 36. Esse foi um grande problema que surgiu, porque o que era a herança da mulher era dada ao homem, né? Então, a mulher não herdava. Como ele não teve filho homem e Zelofeade, foi a herança para as filhas dele. Mas se elas casassem com outra tribo, a herança daquela tribo ia ser dada para outra tribo, ia diminuir a herança da tribo, né? Então agora a tribo de Manassés vai reivindicar isso, vai falar isso com Deus. Vai falar, Senhor, não é justo. Não é justo. A tribo de Manassés tem direito a uma porção. E dessa porção foi dada de herança para mulheres. E essas mulheres podem se casar com outra tribo. E o casamento vai fazer com que essa porção delas passe a ser da outra tribo agora. E vai diminuir o quinhão nosso, da nossa tribo de Manassés. Isso não é justo. A gente vai começar a diminuir o tamanho. Aqui na terra de Manassés vai ter porções de Judá, por exemplo, né? E eles vão falar, isso não é justo, Deus, eu não concordo com isso. E a gente vai ver o que vai acontecer, né? O que Deus vai falar com relação a isso, tá bom? Então agora a gente vai falar sobre o livro de Números, capítulo 36, amém. Diz assim no versículo 1: Chegaram os cabeças das casas paternas da família dos filhos de Gileade, filho de Maquir, filhos de Manassés, das famílias dos filhos de José, e falaram diante de Moisés e diante dos príncipes, cabeças das casas paternas dos filhos de Israel. O que vai acontecer aqui? Porque a gente podia falar, não, mas a terra de Canaã vai ser conquistada por Josué, não é por Moisés, né? E o povo vai reivindicar aqui para Moisés. Por quê? Porque essa terra que eles estão reivindicando é aquela terra que a gente já estudou que está além do Jordão. Ou seja, é a terra extra. Ou seja, conquistada por Moisés. Então, eles estão questionando aqui sobre a terra de Manassés. A gente lembra o que acontece. A terra além do Jordão, né, que foi conquistada ali, né, pela derrota de Seom e Og, a gente lembra que foi distribuída para 2,5 tribos. Foi distribuída para Ruben, para Gade e para meia tribo de Manassés. A tribo de Manassés que ficou ali em cima, né, é Maquir, que é a descendência ali de Gileade, né? Tem a descendência de Gileade, que tem as filhas de Zelofeade. Então, a herança dessas mulheres que a gente estudou ficam aonde? Aqui, nesse lugar, além do Jordão. Não ficam na terra de Canaã. A descendência delas ficaram na terra extra, conquistada por Moisés. Então, começou a distribuição ali das terras, né? Então, a gente lembra que foi dado realmente a eles a distribuição da terra. A gente lembra que mais de 70 mil homens vão ficar lá, né? Só 40 mil e pouco vão seguir Josué, além do Jordão. Então, eles começaram a distribuição ali da terra e a meia tribo de Manassés vai ficar ali em cima. E agora, o pessoal da tribo de Manassés, esse pessoal da meia tribo de Manassés, vão vir reclamar com Moisés. Por quê? Porque são 5 mulheres solteiras, né? A gente lembra, elas eram solteiras, por isso que elas reivindicaram a herança do pai delas. Então, elas eram solteiras e elas tinham que casar, né? Elas estavam aqui já, o pai havia morrido recentemente e elas precisavam se casar, não podia ficar solteira assim tanto tempo. Então, elas tinham que se casar. E eles vão reclamar agora, né? Porque podia ser que elas viessem, se interessassem em se casar com alguém de outra tribo. E elas são da tribo de Manassés. E a terra de Manassés já foi dada, parte da herança, né? Metade da herança de Manassés foi dada além do Jordão, na terra extra. E elas estão ali, naquele lugar que Moisés conquistou. Então, agora vai surgir uma questão ali para a tribo de Manassés. Eles vão falar, ah, não, Moisés, elas conquistaram uma terra aqui, foi dada para elas essa terra, só que elas são solteiras. Elas estão em idade de casamento, elas vão se casar, né? E pode ser que elas se casem com alguém de outra tribo. Como elas são mulheres, elas são governadas por homens. Então, quando elas casarem, o governo da terra vai passar para o marido delas. E no ano de jubileu, elas não vão poder reivindicar o direito da terra, né? A gente já estudou o ano de jubileu, já vou falar sobre isso, que é aqueles 50 anos que a terra volta para o seu dono, né? Então, elas não vão poder reivindicar. Por quê? Porque elas não têm domínio próprio. Antigamente, né, não se tinha domínio próprio, ela não podia tomar nenhuma decisão. Quem podia reivindicar a terra dela? O marido dela.
Mas a terra dela ia passar para quem? Para a tribo dele. Né? Ela passava para a tribo dele quando casava, né? Então não era ele que entrava na tribo dela, né? A mulher passava para a tribo do marido dela quando ela casava. E vai surgir essa questão, eles vão falar, não é justo, vai diminuir nossa herança. A gente tem direito a essa herança que foi dada, vai diminuir a herança de Zelofeade, vai diminuir a herança de Manassés, porque elas vão se casar com outra tribo, isso não é justo, né? Então eles se chegam ali diante de Moisés e diante ali, né, dos cabeças das casas paternas dos filhos de Israel, né? Então o pessoal da tribo de Manassés se chega ali para falar com Moisés e com os cabeças de todas as tribos, né? Não só com a tribo de Manassés. Ele chega para falar com todas as tribos sobre essa questão que vai surgir, né? A gente viu que essa terra que eu falei foi dada para Manassés quando a gente estudou Números capítulo 32, tá? Quando a gente estudou Números capítulo 32, eu expliquei sobre isso, que Manassés recebeu essa terra, essa meia terra, né? A gente vai ver que meia terra da tribo de Manassés é além do Jordão e meia terra da tribo de Manassés é em Canaã. Mas eles estão reclamando sobre a da além do Jordão, né? A questão é essa. As meninas, filhas de Zelofeade, ficaram com a terra além do Jordão, a terra conquistada por Moisés. Então, no versículo 2 continua, né? Então eles foram, o pessoal de Manassés, né, da tribo de Manassés, foram, chamaram ali Moisés e os cabeças das tribos e falaram para eles, olha, Deus ordenou, né, que você, Moisés, desse esta terra por sorte em herança aos filhos de Israel. E ao meu senhor foi ordenado por Deus que a herança do nosso irmão Zelofeade fosse dada às filhas dele. A gente viu isso em Números 27, quando essas mulheres vieram reivindicar. Se essas mulheres não tivessem aberto a boca e reivindicado, elas estariam chupando o dedo, elas estariam sem herança. A gente viu que Deus só deu porque elas abriram a boca e pediram. Elas não tinham direito, né? Elas não tinham direito nenhum. Mas elas reivindicaram da forma certa o que era justo e Deus falou, não, o que elas estão falando é justo e eu vou dar para elas o que elas estão pedindo. Mas se elas não tivessem aberto a boca e pedido, não teriam recebido, né? Então elas só receberam porque elas tiveram ousadia e coragem de pedir e da forma certa, né? Então a gente viu isso em Números 27. E aqui Manassés está falando isso. Olha, Moisés, Deus já havia falado para você que era para dar a herança para as filhas de Zelofeade, porque ele não teve filho homem, então era para ficar para elas. Aí no versículo 3 diz: porém, Moisés, o que vai acontecer? Elas vão se casar com alguém de outra tribo, então a herança delas vai ser diminuída da nossa herança, né? Porque a mulher era governada pelo homem, então a mulher não tinha direito de propriedade. Pelo contrário, a mulher era propriedade de um homem. Então o homem, quando casava, a mulher era propriedade dele. Era uma coisa, né? Era meio isso. Ela era uma coisa dele, né? Então ele tinha o direito sobre ela, o direito de coisa, né? Como se fosse isso. Então ele governava sobre ela. Então ela não ia governar o próprio dinheiro dela, ela não ia fazer nada disso. Quem ia governar era o marido dela, apesar da herança ser dela. Mas quem governaria era o marido dela, então passaria para ele. E é isso que eles estão falando aqui, ó, Moisés. O que acontece é que Deus deu para Manassés tal porção de terra aqui além do Jordão. Só que acontece que essa porção que Deus deu além do Jordão tem a porção das 5 filhas de Zelofeade. Tem a porção das filhas de Zelofeade, né? Então, o que acontece? Como que fica, né? Com relação a essa porção das filhas de Zelofeade? Porque se elas se casarem com outra tribo, o marido delas vai ter direito a essa herança e vai diminuir. Então, o nosso quinhão de Manassés vai acabar diminuindo. Isso não é justo, né? Então, eles começaram a falar, ó, elas vão se casar com outra tribo e vai acabar que vai ser diminuído ali na nossa herança, né? Ô, Raquel, depois eu falo com você, que você vai tirando um pouco a atenção. Quando você vai perguntando assim, você vai tirando um pouco a atenção. No final da aula, eu vou abrir para quem tiver dúvidas, tá bom? É que você vai mandando perguntas assim, eu vou lendo e eu vou perdendo a atenção, tá bom? Mas no final da aula eu tiro todas as dúvidas, amém? Aí no versículo 3, então, diz isso, né? Porém, elas vão se casar com alguém de outra tribo, né? E a herança delas vai ser diminuída da herança de Manassés e vai ser dada para a tribo do marido delas, né? A quem elas vierem pertencer. Para a gente ver o termo usado para mulher antigamente. Então, realmente era aquilo. Elas não pertenciam a si mesmas. Elas não tinham governo próprio. Elas não tinham domínio próprio. Elas pertenciam a um homem. Elas eram propriedade
do homem, né? Então era essa questão antes de Cristo, né? E aqui diz, aí quando isso acontecer, Moisés, vai ser tirada da nossa herança, vai ser diminuída a herança de Manassés, né? Porque elas se casaram com outra tribo. Aí no versículo 4, né, eles continuam, vindo também o ano do jubileu, né? Dos filhos de Israel, a herança delas vai ser acrescentada à tribo do marido delas, e não a delas, né? A que vierem a pertencer. Assim, a sua herança será tirada da tribo de dos nossos pais. A gente estudou sobre o ano de jubileu em Levítico 25. Levítico 25 a gente falou sobre o ano de jubileu. A cada 50 anos, né, a propriedade da terra era retornada àquele que era, né, o verdadeiro, o real governador, aquele que tinha real propriedade daquilo, né? Como a mulher não governava a si mesma e nem as suas coisas, então, no ano do jubileu, a propriedade da casa dela, da terra dela, não ia para ela, porque ela não tem direito de governar nada. Nem a si mesma ela não governava. Então, ia para quem? Para o marido dela. Então, depois de 50 anos, ia ser acrescentada onde? Na tribo de quem ela escolheu casar. Naphtali, Aser, Dan, ia para outra tribo. E ia ser diminuída da tribo de Manassés. E ia acabar tendo prejuízo. Imagina se tivesse muitos casos assim, né? Então, ia acabar que com o tempo, ia ser aumentada a herança de uma determinada tribo e da outra ia ser diminuída e acabar que não ia ser verdadeiramente a herança que Deus deu, né? Então, é isso que eles reclamam aqui. Aí, no versículo 5, então Deus foi e ouviu, né? Moisés chegou lá, falou com Deus, né? Então Deus ouviu ali e deu ordem aos filhos de Israel segundo, né, o que deu. Então Moisés, depois de ter falado ali com Deus, voltou para Israel, para o povo de Israel e disse o que Deus havia falado. E Deus disse o quê? A tribo dos filhos de José fala o que é certo. Manassés está falando a verdade, o que é justo, né? Eles estão falando o que é justo. Mais uma vez, né? Assim como as filhas de Zelofeade falaram com Deus, né? Algo que não havia ali sido definido por Deus. Agora, também, a tribo de Manassés vem questionar algo a Deus ali, né? E Deus fala, não, o que eles estão pedindo não é justo. Eles não estão reclamando, estão falando algo que é real. Então, no versículo 6, Deus vai dar a solução. Qual que é a solução para isso, né? Deus vai falar, essa é a palavra que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofeade, né? E a gente vai ver que isso é para qualquer uma, né? Depois, né? Quando surgir uma situação parecida com a delas, vai ser sempre aplicada essa lei agora, né? Então Deus vai criar uma lei aqui agora. Então ele diz: sejam por mulheres a quem bem parecer aos seus olhos, contanto que se casem na família da tribo de seu pai. Então isso agora vai ser uma regra, vai passar a ser uma regra. Toda mulher que herdar, né, do seu pai, toda mulher que receber herança, não vai poder casar com um homem de outra tribo, porque senão o quinhão ali, né, a herança da tribo vai ser diminuída. Então ela vai ser obrigada a casar com alguém da tribo dela, né? Fora isso, né, ela não herda, né? Por exemplo, a mulher não herda. E o irmão dela que herdou a herança, ela pode ir, não tem problema. Mas quando a mulher herdou a herança do pai, ela não pode, porque a herança do pai que pertencia a tal tribo vai ser anexada a outra tribo que não era para ser anexada, né? Então, nessa condição, a mulher herdeira não poderia casar com outra tribo. A mulher que não herdou porque tinha irmãos, podia, né? Porque ela não vai passar herança nenhuma porque ela não herdou, né? A gente lembra que mulher não herdava, ela só herdava quando não tinha homens para herdar, né? Então não tinha filho homem para herdar, ela herdava. Mas se tinha filho homem para herdar, ela não herdava, né? Então, como ela não herdou, ela podia casar com outra tribo, porque não ia ser mudada a herança, porque ela não tinha herança. Mas quando a mulher recebia herança, ela não podia casar com outra tribo, porque senão realmente haveria a mudança da herança dada por Deus, né? Ia começar a mudar ali tudo que... E assim, algumas tribos podiam crescer o olho, né? Imagina. E ver que ali algumas mulheres herdaram e querer aumentar, né? O seu quinhão e de propósito ir se casando. Imagina, aí depois uma tribo inteira se enche e uma tribo fica minúscula, né? Então podia acontecer esse tipo de coisa, né? Até de maldade mesmo. E Deus, então, prevendo isso, já fala que não vai poder acontecer isso. A mulher que recebeu herança tem que se casar com alguém da tribo dela, para que a herança não saia da sua tribo, né? Então, ele está dizendo isso para as filhas de Zelofeade. Então, as filhas de Zelofeade vão poder casar com quem quiser, desde que seja alguém da tribo de Manassés.
Para quê? Para porção da herança continuar ali, né, em Manassés, não passar para outra tribo. Então ele diz isso. Versículo 7. Assim, a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, que foi o que eu falei. Poderia acontecer uma maldade ali, né? E aí eles vão se aproveitar das mulheres que estão herdando. E uma tribo vai, né, e tenta convencer ali, né, e acaba pegando o patrimônio da outra, né, a herança da outra tribo. Então, para evitar esse tipo de coisa, não vai ter movimentação de herança entre tribos. A herança vai permanecer dentro da tribo que foi dada por Deus, né? Então, pois os filhos de Israel se hão de vincular cada um à herança e à tribo de seus pais. Versículo 8. Qualquer filha que possuir alguma herança das tribos dos filhos de Israel se casará com alguém da família da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. Então aqui Deus está falando que é para todo mundo essa lei, não é só para as filhas de Zelofeade, é para toda mulher que herdou. Toda mulher que herdou tem que casar com alguém da sua tribo, né? A mulher herdou e ela é da tribo de Judá, tem que casar com um homem da tribo de Judá, não pode ser de outra tribo, tem que ser dentro da sua tribo, né? Então no versículo 9 continua. Assim, a herança não passará de uma tribo para outra, pois as tribos dos filhos de Israel se hão de vincular cada uma à sua herança. Então vai ficar uma coisa organizada, né? Manassés vai ficar aqui, centrado em Manassés. Não vai ter um Judá ali no meio, não vai ter um Asser no meio, não vai ter outra tribo no meio e virar uma bagunça, né? Imagina, é uma coisa organizada que Deus está dando as porções de terra, né? Senão vai virar uma bagunça, vai começar a ficar tudo distribuído. E não, vão ficar organizados dentro do quinhão que Deus vai dar para cada um. Aí no versículo 10, então, continua. Como o Senhor ordenou a Moisés, assim as filhas de Zelofeade fizeram e casaram com alguém da casa da família paterna delas, né? Ou seja, alguém ali que já estava também herdando daquele lado ali, além do Jordão. Então aqui diz no versículo 11, mais uma vez fala o nome delas, né? Então diz aqui, Micla, Tirza, Hogla, Milca e Noa, né? A gente lembra, é difícil a Bíblia falar nome de mulher. É difícil a Bíblia falar sobre mulher. Quando a Bíblia fala, é porque é alguém importante na história, né? É alguém que tem relevância, né, na história. A Bíblia não fala o nome de mulher à toa. Então, essas mulheres foram muito importantes. Elas mudaram um direito, né? Imagina, elas conquistaram o direito das mulheres, né? Daquela época, né? Porque elas souberam pedir certo. Elas souberam se expressar corretamente. E elas conseguiram. Gente, num tempo totalmente patriarcal, onde mulher não era ouvida, mulher era governada por homens. 5 mulheres, crianças, né? Elas não eram ainda totalmente adultas. Nessa época a gente já viu em Gênesis que normalmente se casava com uns 13 anos, né? A mulher entrava nas regras e já casava logo, não demorava muito tempo, casava muito pequenininha mesmo. Então, a gente vê que elas eram mulheres corajosas, né? Ousadas, né? Mas não era qualquer coragem, qualquer ousadia, mas era uma coragem e ousadia com sabedoria, né? Porque as 5 foram lá em um ambiente totalmente patriarcal, onde mulheres não eram ouvidas, não eram, né, atendidas, e elas chegaram, amém, a paz, Joel. E elas não eram ouvidas e elas se fizeram ser ouvidas, e não só ser ouvidas, mas como foram atendidas, né? Então elas usaram da sabedoria, né? Então aqui fala o nome delas, né? São mulheres importantes. É a segunda vez que a Bíblia fala o nome dessas mulheres. Então, gente, já é difícil falar uma vez, quando fala 2 vezes. Então são mulheres importantes para a história. Então aqui diz mais uma vez o nome das 5, né? As filhas de Zelofeade se casaram com os filhos dos seus tios paternos, né? Então ficaram ali dentro da mesma família ainda. Então, aqui diz no versículo 12, casaram com os primos, né? Então no versículo 12 diz, casaram-se nas famílias dos filhos de Manassés. Então a tribo, a herança continuou dentro da tribo de Manassés, não saiu, né? Então aqui diz, filhos de José. E a herança delas permaneceu na tribo da família de seu pai. São estes os mandamentos e os juízos que Deus ordenou para Israel, né, que ordenou o Senhor, por intermédio de Moisés, aos filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Como eu disse, a aula de hoje é rapidinha, né, são só 13 versículos, é rápido. Amanhã a gente vai começar o livro de Deuteronômio, a gente vai começar um livro diferente. É um livro de conselhos, sabe? A gente vai ver muita coisa que já aconteceu amanhã, né? O livro de Deuteronômio. Deuteronômio significa a segunda lei, né? Eu vou explicar isso amanhã. O termo, né? A origem do termo em grego da palavra Deuteronômio vem disso, né? Segunda lei. Por quê? Porque Moisés vai explicar tudo de novo.
a lei, né? Como agora é uma nova geração, como agora é um novo povo que vai entrar na terra de Canaã e Moisés não vai estar com eles, né? Eles vão estar só com Josué, eles não vão estar com Moisés. Então Moisés vai explicar de novo a lei para esse povo, para que eles não venham a pecar como os pais deles pecaram. Moisés vai começar a relembrar os erros dos antepassados deles, para que eles não venham a cometer os mesmos erros. Moisés vem dar vários aconselhamentos, a gente vai observar isso no livro de Deuteronômio, são conselhos sábios. Moisés começa a dar conselhos muito sábios. Moisés vai profetizar também, a gente vai ver profecias ali, né? Então, o livro de Deuteronômio é um livro muito legal, né? Um livro de conselhos, de lembranças, né? Ele vai falar onde foi que o povo de Israel errou na caminhada, né? Para que eles não venham a errar de novo, né? Moisés tem uma preocupação muito grande desse povo vir a se perder, né? Tanto que a gente vai ver no final de Deuteronômio que Deus até fala, ai Moisés, já chega, esse povo vai se perder. Não adianta não, esse povo vai se perder. Deus até vai falar isso para Moisés. Porque Moisés tem uma certa preocupação com esse povo, né? Que vai ficar, já errou tanto com Moisés ali, né? Do lado, imagina agora sem Moisés, né? Então, essa é a preocupação de Moisés. A gente já falou que o Pentateuco, né? É uma descrição clara do procedimento em Cristo que há, né? Então, o livro de Gênesis, ele fala pra gente sobre ser escolhido, né? Você ser escolhido não, você é chamado, né? O livro de Gênesis fala para você sobre um chamado, há um chamado. Quando você obedece a esse chamado, você passa a ser escolhido, né? O livro de Gênesis é isso, né? O livro de Êxodo, que a gente já estudou, né? Fala sobre a libertação, e tudo isso é uma regra, né? Então, primeiro você é chamado, depois você é obediente ao chamado e você passa a ser escolhido. Depois disso você é liberto, né? Depois dessa escolha, dessa obediência, você passa a ser liberto. Acabou na libertação? Não. A gente viu que o livro de Levítico vem entrando com a santificação, né? É aquilo que a gente fala. Não é só renascer em Cristo, né? Às vezes a gente pensa que a gente renasceu em Cristo, tá tudo certo, né? Ah, renasci em Cristo, tô de boa, né? Tô salvo. Não. Renascer em Cristo não é já tá tudo certo, né? Há um processo de santificação. Você precisa estar sempre se santificando, né? Por isso que na Bíblia diz, né? Muitos falarão, né? Ah, eu profetizei em seu nome, eu curei em seu nome, fiz tanta coisa em seu nome, e Cristo vai falar, eu não conheço você. A pessoa renasceu em Cristo, mas a pessoa não se manteve em Cristo, né? Então, sim, é um processo longo. Aí o livro de Levítico ensina isso pra gente, né? Que é impossível a gente conseguir o cumprimento sem a santificação. Então, o livro de Levítico inteiro, a gente viu isso, né? Deus fez questão de falar o livro inteiro. Eu sou santo e vocês precisam ser santos. Eu sou santo e eu exijo santidade. Deem santidade para mim, me ofereçam santidade. O melhor que vocês podem me oferecer de sacrifício é a santificação de vocês. Então, o livro de Levítico é isso, né? Eu tô falando tem uma lógica no Pentateuco, né? Tem uma lógica que aponta a Cristo, né? Tudo isso você vê cumprindo-se. Em Cristo hoje você cumpre isso, né? Você cumpre a santificação e tem todo um processo. O livro de Números foi o quê? O livro da caminhada com Deus. Então você passa por um chamado, você obedece ao chamado, você é escolhido, você é liberto, você se santifica, passa por um processo de santificação, então você começa uma caminhada com Deus em santificação. E o livro de Números é isso, é a caminhada com Deus em santificação. E o livro de Deuteronômio, o que é o livro de Deuteronômio que a gente vai começar amanhã? É quando aquele que passou por todas essas fases e passou pela caminhada com Deus, passou agora a ser um só com Deus. O livro de Deuteronômio é um livro muito intenso. O livro de Deuteronômio ele é muito mencionado no Novo Testamento, porque é um livro que fala sobre o amor que nós temos que ter por Deus, porque Ele tem por nós. Então, é um livro tão extremo o de Deuteronômio que chega ao ponto assim de nós sermos um só com Deus, sabe? Então, tem esse processo de caminhada que o Pentateuco vai dando pra gente, né?
Então, o livro de Números que a gente encerrou agora é isso, é a caminhada com Deus, né? E agora, depois da caminhada com Deus, você ter aprendido a caminhar com Deus, né? Aí sim você consegue se tornar um só com Ele. O livro de Deuteronômio é isso, é quando você se torna um só com Deus e você ama Deus de verdade, ao ponto de você não ter que ficar decorando a lei de Deus, mas ao ponto dela morar dentro de você, sabe? Ao ponto dela pertencer a você, ao ponto de você falar, eu não vou fazer isso com quem eu amo, né? Então o livro de Deuteronômio é isso, é bem intenso, gente, é bem legal. Então é nesse sentido de você amar a Deus de tal forma, né, que você se torne um só e que você não vai fazer aquilo que Deus abomina, porque você não faz mal para quem você ama, né? Então é nesse sentido. E amanhã a gente vai começar então o livro de Deuteronômio, tá bom? Eu tô muito feliz que amanhã a gente vai começar esse novo livro, é o 6º livro, glória a Deus. E parabéns a todos, gente, parabéns a todos nós que conseguimos aí terminar o 5º livro, a gente tá indo pro 6º livro já. É uma vitória grandiosa, foi o que eu falei no início da aula. Cada livro que a gente finaliza é um degrau que a gente sobe em direção a Deus. Então a gente vai chegando cada vez mais perto de Deus. A gente vê, por exemplo, no estudo de Gênesis, a nossa proximidade, o nosso conhecimento da verdade era muito menor do que o conhecimento que a gente tem hoje, né? Porque a Bíblia é isso. A Bíblia é uma revelação, né, de Deus gradual. Então, Deus vai se revelando de forma gradual na Bíblia. Então, no livro de Reis, a gente vai ter um Deus revelado muito maior do que no livro de Gênesis, né? Então, e a revelação perfeita e completa de Deus chega em Cristo. Então ali é a revelação completa. Deus se faz revelado por completo ali em Cristo. Mas até Cristo ele vem se revelando de forma gradual. Então hoje, né, a gente observa que hoje a gente tem uma revelação muito maior do que quando a gente lê o Gênesis, né? Porque é isso. Cada livro que a gente lê é um degrau que a gente sobe e vai chegando cada vez mais perto de Deus. Então que a gente não venha desanimar, gente. Amém, tá bom? Que a gente comece esse livro de Deuteronômio, é um livro muito legal, extraordinário. Depois de Deuteronômio tem o livro de Josué, gente, é incrível. A gente vai falar sobre Raabe, é muito legal, a história dessa mulher é extraordinária. O muro de Jericó vai cair, a muralha inteira de Jericó vai cair. A casa dessa mulher era encostada no muro e a casa dessa mulher não cai. A casa não cai, a casa no muro, o muro cede, mas a casa dela não cai. Por quê? Porque Deus mantém a casa dela de pé, porque ela havia feito um pacto com Deus. E não só isso, Deus a honra de forma que essa mulher hoje está na genealogia de Jesus, gente. Então era uma mulher que era uma prostituta e ela se converteu de uma forma verdadeira. E houve um extraordinário na vida dessa mulher. Então é muito legal. No livro de Josué a gente conhece muita história legal, gente. Muita coisa legal acontece no livro de Josué. Então não desanimem, gente. Vamos estudar aí o livro de Deuteronômio, amém? E o livro de Deuteronômio é legal, viu? Não é cansativo. Às vezes a gente pensa que porque Moisés vai ficar repassando lei, repassando coisas que já foi falado, é chato. Não, não é. Tem muito conselho. Moisés dá muito conselhos, porque Moisés relembra os erros. Então Moisés vai focar para que não se cometa os mesmos erros de antes, né? Então é muito conselho de Moisés que a gente vai ouvir, tá? E a gente finaliza depois o livro de Deuteronômio com a morte de Moisés. É muito triste quando a gente já cria até um vínculo, né? Já dá até um certo amor, né? A gente cria um vínculo. Mas a gente vai ver a morte dele, tá? No finalzinho. A gente vai falar sobre o Salmo 91 antes de falar sobre a morte dele. A gente vai estudar o Salmo 91, amém. Então, gente, eu aguardo vocês amanhã, amém, pra gente começar o livro de Deuteronômio, tá? É um livro muito legal mesmo. Vale a pena e que vocês se mantenham firmes aí, viu, nesse propósito, para não desistir, de aprender cada vez mais de Deus, de chegar cada vez mais próximo, né? Um degrau, subir cada vez um degrau ali e chegar cada vez mais próximo de Deus, amém. Deus abençoe a todos, tá bom? Amém.